E sobre os distúrbios, né, que muitas vezes é causados aí até por efeitos emocionais, é a nossa terapeuta aqui, Adriana. É Adriana não, né? A Adriana acabou de sair daqui, é a Bruna Arcari. Ela está aqui com a gente ao vivo, vai tirar nossas dúvidas, as dúvidas de vocês em casa também, através do 459954747. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Mauro. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais aqui. Você viu que no primeiro bloco a gente falou sobre ronco. Ronco também atrapalha, dá insônia nas pessoas, né? Com certeza. O programa tá espetacular hoje, viu? Hoje tem bastante assuntos e tem mais assuntos ainda, mas eu queria que você começasse explicando até pra gente, porque existem diferentes formas de insônia, né? Sim, isso mesmo. Existe insônia, por exemplo, uma pessoa que ela tem um luto, há uma pessoa que tem uma depressão, uma pessoa que tem ansiedade. Então a insônia, ela vem por uma segunda causa, vamos supor, tá? Então sempre ela vem acompanhada de algo. Existem, entre outras insônias, mas hoje a gente vai trabalhar essas três. E o que é interessante a gente saber disso? Ela sempre vem como uma mensageira, Mauro. E assim, o que é essa insônia por luto que você comentou pra gente, que foi uma das primeiras ali? Isso. A insônia por luto, ela vem, por exemplo, quando uma pessoa ela tá nas 5 fases do luto ainda, tá? Então essa pessoa está recente ao luto, ela perdeu uma pessoa recentemente. Essa insônia muitas vezes ela vem por um medo que essa pessoa tem. Um medo, lembrando que é inconsciente, tá? Às vezes a pessoa vai ver e, Bruna, não passo por isso. Não, é lá no teu inconsciente. E essa insônia, ela permanece porque muitas vezes a pessoa tá nesse medo e tem medo de descansar, tem medo de relaxar durante a noite. E aí uma insônia, ela se instala. E assim, como tratar esse tipo de insônia especificamente? Essa insônia por luto, Mauro, é interessante a pessoa procurar um tratamento, tá? Ir num consultório de terapia, olhar para isso mesmo. Por quê? Porque se você deixa essa insônia por luto, ela persiste. E aí a gente tem um corpo físico também, né? Então sempre que a gente tem algo que não tá bacana na nossa mente, o nosso corpo vai sentir, tá? Como que é o tratamento mais eficaz para essa insônia? Procurando terapia, procurando um auxílio. E assim, Bruna, quando a pessoa está passando por projetos durante a vida, né? É comum também perder o sono, tipo assim, tá querendo mudar de profissão, de trabalho e tal, acontece de dar essas insônias? Sim, sim, encerramentos de ciclo, muitas vezes, né? Acontece e é muito comum, Mauro. As pessoas chegam no consultório e falam assim, Bruno, eu não tô conseguindo dormir, o que será que eu tenho? E aí eu vou fazer uma anamnese com ela e muitas vezes eu vejo que é o encerramento de um ciclo, é um novo projeto que ela tá iniciando, tá? E essa insônia, ela vem para ser uma mensageira para ela olhar realmente para esse projeto. Então a gente tem as horas também que as insônias vêm, tá? Aqui no caso de novos projetos, geralmente a pessoa dorme por um período de 2 horas, 2 horas e meia, e aí sim ela acorda. Então a insônia vai ser ali mais ou menos umas 2h30, 3h30 da manhã. E a pessoa me relata, Bruna, por que eu acordo nesse horário? É porque o teu cérebro quer pensar sobre isso, ele quer projetar, ou ele quer encerrar realmente o ciclo que você está precisando. Então é importante ficar atento a esses sinais também, né? Também. Tipo assim, por isso que é bom conversar com alguém que entende também. Mas isso aí, ele tem um ponto de vista positivo quando acontecem essas coisas? Para você ficar atento? O ponto de vista positivo que vem, né, nesses novos projetos, por exemplo, que a pessoa está pensando, enfim, seria ele dar grandes insights nesse tempo. Então, vou citar aqui, eu sempre gosto de citar eu como exemplo, porque se a gente passa por isso, todo mundo, quem está em casa, toma isso como verdade, como exemplo grandioso, né? Semana passada eu passei por isso, e aí me veio uma virada de chave, nesse período que eu passei acordada. Então, no outro dia, eu executei aquilo, sabe? Eu fui para ação. Me veio uma informação, eu captei essa informação e fui para ação, sabe? Então, é aprender a olhar o ponto positivo aí dela. Mas uma coisa importante, né, Bruna, é que a gente precisa ter equilíbrio, porque essa falta de sono aí também, ela não comece a prejudicar essas realizações também, né? Também. Como eu falei antes, a gente tem um corpo físico, né? Então, nós somos feitos de alma, espírito, mente e também o corpo físico. Se a gente, por exemplo, continua uma semana, 15 dias, 20 dias,
Bruna, não tô conseguindo dormir, tá me faltando, né? Isso, meu corpo tá sentindo essa falta desse sono já. Aí a gente precisa entrar, por exemplo, Mauro, com alguma medicação, né? Então a medicação aqui, ela é bem-vinda, ninguém aqui é contra isso, né? Ela vem sim de uma maneira positiva para auxiliar. E aí o que é importante? A gente olhar para os sinais. É importante deixar claro isso. E assim, Bruna, para quem tem depressão, é comum ter insônia também? Sim, é comum ter insônia. E o depressivo, normalmente, ele tem muito sono durante o dia. E aí, à noite, ele tem insônia. As pessoas chegam no consultório e falam assim, Bruna, fulano dorme o dia inteiro. Sim, ele dorme o dia todo, mas à noite ele não tem o sono, que é um sono gostoso, um sono reparador, para que no outro dia a gente acorde bem, certo? Então, normalmente, o depressivo, ele troca a noite pelo dia. É todo mundo? Não, não é todo mundo, mas na maioria dos casos. E quais que são os gatilhos ali da depressão que leva à insônia? É você ficar pensando nessas coisas também, ou trocando o dia pela noite? Sim, o depressivo a gente sempre fala que ele tem um excesso de passado. O ansioso, ele tem um excesso de futuro. Tá? O depressivo, ele tem um excesso de passado. Então, a mente focada no passado não deixa essa pessoa dormir à noite. A grosso modo, falando, é isso. E assim, e quais são os sintomas físicos que podem vir acompanhados dessa insônia? Essa insônia, Mauro, ela traz grandes causas, assim, prejuízos, vamos colocar, no nosso corpo físico. A pessoa, ela pode ficar mais letárgica. O que é letárgica? Uma pessoa devagar. Então, hoje a gente sabe que a gente é tudo rápido, né? Vem aqui, faz o programa, vai para casa. Então, tem várias coisas que a gente executa durante o dia. Então, a pessoa fica mais lenta. Por quê? Porque o corpo não está conseguindo processar as informações, porque ela não teve um sono reparador. E aí, no outro dia, o corpo vai pedindo para que essa pessoa durma. E é aí que começa a troca do dia pela noite. E a pessoa precisa dormir de dia, à noite faltou o sono. Mas e como que funciona os tratamentos nesses casos, Bruno? Tratamento? Isso. A gente sempre olha para a causa. Lembra que eu falei que a insônia, ela era uma mensageira? Então, ela vem com uma mensagem. Pode ter por trás uma depressão, pode ter por trás uma ansiedade, pode ter por trás um luto, novos projetos, encerramento de ciclo. Ela sempre vem como uma mensageira. A gente vai olhar a causa dela, a raiz disso, tá? Então, é como se a insônia, ela fosse o efeito. O que eu posso olhar o efeito? Posso, mas eu preciso tratar a causa. Então, o que eu vou trabalhar com o meu paciente no consultório? Eu vou trabalhar a causa disso, que a gente citou aqui algumas, e existem mais. E assim, Bruna, as pessoas percebem que tá algo errado, tipo assim, com a insônia, quando eles vão pro consultório, eles já sabem que alguma coisa tá errado ali, que eles não estão dormindo direito, ou eles têm uma ideia do que pode estar incomodando eles? Sim, com certeza, com certeza. Às vezes a pessoa, ela não está totalmente aberta para falar que é determinado assunto. Tem pessoas que não gostam de falar, eu já tive depressão, eu tenho ansiedade. Mas você vai conversando, é feita uma anamnese com o paciente e a gente sim consegue ir na causa disso. E o que mais tem aumentado ultimamente no consultório que as pessoas têm levado, que está preocupando por causa da insônia? É ansiedade, é depressão, é preocupação? Quais são os motivos? Preocupação bastante e ansiedade, Mauro. Eu sempre falo que a ansiedade é o meu carro-chefe dentro das terapias. As pessoas, a grande maioria, elas são ansiosas e muitas vezes elas não sabem disso. Então, por exemplo, a insônia, que é o que a gente estava falando por ansiedade, a pessoa deita na cama e ela não dorme. E aí a questão dos horários. Ela deita, vai para um lado, vai para outro, quando vê 2, 3, 5 horas da manhã e a pessoa não dormiu. Então, a ansiedade é o meu carro-chefe hoje dentro do consultório. E assim, a ansiedade que a gente fala é aquele sofrimento antes do tempo, que a gente fala, para que sofrer antes da hora? Isso funciona um pouco para libertar, de repente, dessa insônia também, você resolver os seus problemas? Porque a ansiedade é isso, né? Você está preocupado com uma coisa que não aconteceu ainda, ou que vai acontecer, e tem como controlar tudo isso, né? Sim, tem, com certeza. O que é a ansiedade? Um excesso de futuro. O que é uma preocupação? É uma pré-ocupação
de algo. Então eu já estou me ocupando com algo que eu nem sei se vai acontecer. Esses pensamentos acelerados a gente vê cada dia mais. E sim, a gente tem como trabalhar o estado de presença que a gente fala muito. Porque o que é o estado de presença? É estar aqui, focado. É eu estar conversando contigo e não estar pensando, o que está fazendo no meu consultório, como que está o clima em Toledo, como tá chovendo. Então é estar focado, eu estou aqui realmente presente aqui com você. E a gente consegue sim olhar para isso e trabalhar isso em todas as pessoas. E as pessoas estão perdendo um pouco esse medo de procurar ajuda, de falar sobre isso, de falar sobre ansiedade, de falar sobre insônia, de entender isso, porque até então, quem vai é maluco, isso é coisa de maluco, eu não vou fazer, não vou atrás, terapia, para que isso? Você tem visto que tem mudado isso? Imagina, eu não preciso, não, né? Isso é coisa de louco. As pessoas falam muito isso, só que a gente percebe sim uma melhora, tá? Uma aceitação melhor, né? A pandemia também trouxe muito isso, tá? Ela trouxe essa visão para nós, como eu vou estar amanhã, né? Então, físico, mentalmente. E aqui, Mauro, interessante o que você disse, porque as pessoas confundem muito. Mas é que na minha família todo mundo é assim. Mas é que é normal. Deus quer que eu seja assim. Gente, não é, tá? Todo mundo merece ter uma vida extraordinária. E eu sempre falo isso para todos. E ainda hoje eu postei no meu Instagram um vídeo sobre propósito, né? E 67% das pessoas não sabem qual são o seu propósito. E aí também leva, às vezes, uma depressão, leva uma ansiedade e leva também a uma insônia. Mas então, para quem tem ansiedade já pode desenvolver uma insônia. Pode. De repente não tem insônia, mas tem ansiedade, ela acaba virando ali também. Sim, sim. E às vezes existe algo que as pessoas não falam, que é a medicação. Então a medicação às vezes dá uma mascarada à noite. E a pessoa consegue dormir. Isso é bom? Sim, de certo modo isso é bom, porque no outro dia a gente tem todas as tarefas para serem realizadas. Mas olhar para a causa, não para o efeito. É o que eu sempre digo. Eu sou fisioterapeuta, né, de formação. Tinha um professor que ele sempre falava isso: vocês precisam tratar a causa e não o efeito daquilo. Então, é recado para todo mundo que está em casa. Tem jeito, tem solução, procurem ajuda. E você pode sim ser muito feliz, ter uma vida leve. E assim, Bruna, geralmente o tratamento ele é feito na conversa, tal, é medicamentoso? Como que é feito esse tratamento? A medicação, o paciente vai até o médico, né, da sua preferência. Eu, Bruna, não receito medicação. Mas dentro da terapia, a gente consegue trabalhar a hipnose, a gente consegue trabalhar uma reprogramação mental, tá? Então, isso sim a gente consegue fazer e muitas vezes mostrar para o paciente, porque em 80% dos casos, isso é nítido, mas o paciente não consegue enxergar. É nítido para mim que sei daquilo, né? Então, a gente mostra para o paciente e leva ele a olhar para isso, a melhorar o sintoma dele. Isso é muito importante também, né? Você entender e você aceitar o que está acontecendo. A insônia é algum problema, não é comum. Então tem que se cuidar. Gratidão, Bruna. Obrigado. Tá o Insta da Bruna ali também. Se vocês quiserem interagir com ela, vão lá, façam suas perguntas e dê sugestões aí também para a gente trazer